Então, chegamos na terceira e última parte desta aula aqui sobre o capítulo 2 da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família, do Papa Francisco. E aí o Papa Francisco, depois de ter feito esse breve mapa da situação atual da família, ele, a partir das respostas recebidas nas duas consultas que foram feitas em preparação para os sínodos de famílias de diversas partes do planeta, agentes de pastoral familiar, etc. Com essas consultas, o Papa então comenta aqui alguns dos desafios que são apresentados por essas respostas acerca da realidade da família. Então vamos começar a falar um pouco delas aqui. E uma primeira realidade dessa, comentada pelo Papa, é a função educativa. E o Papa diz o quê? Que a função educativa, a partir dessas consultas, acaba muitas vezes dificultada, porque, entre outras causas, os pais chegam em casa cansados e sem vontade de conversar. Em muitas famílias já nem sequer existe o hábito de comerem juntos e cresce uma grande variedade de ofertas de distração. Então, sobretudo com a difusão das tecnologias dentro da família, é possível que todos estando em casa, um esteja no computador, outro esteja na televisão, outro esteja no tablet, no celular e etc. Então isso reduz o espaço de convivência, né? E o Papa fala aqui dessa dependência da televisão. Eu acho que esse é um tema que nós devemos refletir. Eu acredito que muito da mudança, muito das transformações negativas que nós encontramos nas famílias nos últimos tempos estão associadas à televisão. Não só pelo fato da televisão muitas vezes funcionar como uma reengenharia social, onde valores muitas vezes contrários à família, ao matrimônio, à religião, são difundidos de forma sorrateira, subreptícia, em programas como novelas, filmes, etc., mas também pelo fato de que se perde o espaço de convivência familiar. Apesar de já ter nascido num momento onde a televisão já se difundia nos lares, eu me recordo do fato de que, quando criança, passava, às vezes, as minhas férias na fazenda com os meus avós, e lá, naqueles primeiros anos, não tinha televisão ainda, e é completamente diferente o comportamento, a convivência, e o tempo livre era utilizado para conversar, para contar histórias, para compartilhar certas preocupações acerca da vida e para transmitir às novas gerações, especialmente no meu caso. Eu via que os meus avós utilizavam aquele tempo livre para comunicar valores, para narrar histórias que mostravam um pouco que caminho se deve trilhar. Me recordo que os primeiros conhecimentos acerca da fé eu recebi da minha avó, que depois de um dia inteiro de trabalho, de um trabalho muito mais sacrificante e exigente do que hoje, porque na época não tinha máquina de lavar e tantas outras ferramentas que nós temos à nossa disposição hoje, mas minha avó, depois de um dia inteiro de trabalho, ela encontrava ali algum tempo, que era pouco, mas foi um tempo muito precioso, para, com o seu livrinho lá, A Porta do Céu, me ensinar as primeiras orações cristãs, depois também as primeiras verdades acerca da fé, com perguntas e respostas, ou seja, o impacto que isso teve sobre a minha formação e como isso não seria possível num contexto, como o Papa fala, de uma dependência da televisão. Então, muitas pessoas em casa estão juntas, mas ao invés de serem formados, instruídos, muitas crianças e jovens, ao invés de serem formados, instruídos pelos valores da família, eles são muitas vezes submetidos coletivamente, em família, a novos valores, novas perspectivas transmitidas pela televisão. E aí uma ansiedade, o Papa fala também desse desafio educativo, parece haver mais preocupação por prevenir problemas futuros do que compartilhar o presente, né? Os pais às vezes estão mais preocupados, por exemplo, em trabalhar mais para
garantir um futuro melhor para os filhos, pensando no futuro melhor como uma melhor educação, a maior acesso ao consumo, do que mesmo em compartilhar aqueles momentos de convivência que são fundamentais para o pleno desenvolvimento das pessoas. Aí o Papa fala da toxodependência, do alcoolismo e das graves consequências que os vícios têm sobre as famílias, né? Os filhos desenraizados, idosos abandonados, crianças órfãs de pais vivos, adolescentes e jovens desorientados e sem regras. Então, o Papa chama atenção para o fato de que ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como sociedade natural, fundada no matrimônio, seja algo que beneficie a sociedade, né? O Papa é muito claro no ponto 52 ao falar isso. Antes, pelo contrário, esse enfraquecimento da família como sociedade natural fundada no matrimônio prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das vilas. Já não se adverte claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza uma função social plena, por ser um compromisso estável e tornar possível a fecundidade. Então o Papa é muito claro, né? Contrariando toda uma expectativa de que o sínodo iria reconhecer novas formas de família e etc e tal, toda uma expectativa que foi criada nos meios de comunicação. O Papa é muito claro ao dizer que esse enfraquecimento da família fundada no matrimônio entre um homem e uma mulher prejudica o amadurecimento das pessoas e impede o pleno desenvolvimento da sociedade, porque só esse compromisso estável e indissolúvel representa, aberto à fecundidade, representa de fato o progresso da sociedade. Então, as uniões de fato ou as uniões entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser equiparadas à família. Mais uma vez, o Papa é claro nesse posicionamento. Não é possível, não é lícito, não é razoável, não corresponde ao bem das pessoas e ao bem da sociedade equiparar o matrimônio entre um homem e uma mulher a outros tipos de união. Nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da sociedade. Ou seja, só uma união estável e indissolúvel, aberta aos filhos, representa o futuro e o bem da sociedade. Quem se preocupa hoje com fortalecer os cônjuges, ajudá-los a superar os riscos que os ameaçam, acompanhá-los no seu papel educativo. Quem faz isso, adverte o Papa? Incentivar a estabilidade. Quem está fazendo isso? Nós, enquanto pastoral familiar, enquanto igreja, estamos fazendo isso? Depois o Papa fala da poligamia, do grande desafio da poligamia que avança à medida que a cultura árabe, que o islamismo avança para a Europa, também a poligamia começa a avançar. Os matrimônios arranjados, a prática da convivência que precede o matrimônio, muito comum nas sociedades ocidentais, um matrimônio com as características da exclusividade, da indissolubilidade e abertura à vida, acaba por aparecer como mais uma proposta antiquada entre muitas outras propostas. Então, nesse contexto de poligamia, de casamentos arranjados, de convivência, de uniões de fato, parece que o matrimônio indissolúvel, exclusivo, aberto à vida, parece mais uma entre tantas propostas, entre tantas formas de família. O Papa fala, é um equívoco pensar que o matrimônio é mais uma entre as opções de convivência. A força da família, diz o Papa, reside essencialmente na sua capacidade de amar e de ensinar a amar. Por mais ferida que uma família possa estar, ela pode sempre crescer a partir do amor. Como que uma família cresce? A família cresce à medida que ela cresce na sua capacidade de amar. Depois o Papa fala também, reconhece como positivo um maior reconhecimento da dignidade da mulher, uma intolerância maior da sociedade em relação aos maus tratos na família, violência, etc. Mas ao mesmo tempo chama atenção para outros fenômenos que também são fenômenos de violência e muitas vezes são tolerados, como o aluguel de ventres, a instrumentalização e a comercialização do corpo feminino nessa cultura midiática contemporânea. Então a mesma sociedade que não tolera a violência contra as mulheres, tolera, por exemplo, que a mulher possa usar o seu corpo como um produto a ser vendido, a ser comercializado pelos meios de comunicação. Então a idêntica dignidade entre homem e mulher impele
a alegrar-nos com a superação das velhas formas de discriminação e desenvolvimento de um estilo de vida de reciprocidade dentro da família. E aí o Papa, no ponto 55, chama a atenção para uma questão muito importante. Ele diz o quê? Ele fala, olha, ao homem cabe um papel igualmente decisivo na vida da família, com particular referência à proteção e ao sustento da esposa e dos filhos. A ausência do pai, diz o Papa, marca gravemente a vida familiar, a educação dos filhos e a sua inserção na sociedade. A sua ausência pode ser física, afetiva, cognitiva e espiritual. Esta carência, adverte, priva os filhos de um modelo adequado do comportamento paterno. Então, outro problema, a sociedade tendeu a desvalorizar a figura masculina. Os homens ficam perdidos na sociedade, né? Porque muitas vezes acusados de um machismo, etc. e tal. Qual é o lugar do homem na sociedade? O Papa relembra que o papel do homem na família é um papel importantíssimo, aquele papel sim que ele já ocupava de sustento da família, de proteção, se mantém e é exigente, é importante que o pai continue a seguir este caminho. Por fim, o Papa vai falar da questão da ideologia de gênero, né? Que nega, o Papa diz, a ideologia de gênero nega a diferença e a reciprocidade natural entre o homem e a mulher, né? E aí o Papa vai falar que é preocupante o fato de que algumas ideologias desse tipo pretendem dar respostas a certas aspirações, por vezes compreensíveis, como por exemplo o reconhecimento da maior dignidade da mulher, mas procuram impor-se com um pensamento único que determina até mesmo a educação das crianças. Então o Papa faz uma grave denúncia aqui à ideologia de gênero, que nós vamos falar um pouco mais. Então ele chama atenção para a necessidade de reconhecer a diferença sexual não como origem de uma desigualdade e por isso que deva ser superada, mas a diferença é um dom que abre o homem e a mulher para o acolhimento do outro, para a vida e a abertura e para a experiência do amor. Então a diferença sexual não é um mal, como mostra a ideologia de gênero, mas a diferença sexual é um bem, porque nos abre para a doação. Então, assim, a gente conclui essa parte onde o Papa nos chama para os grandes valores do matrimônio e da família cristã correspondem à busca que atravessa a existência humana, ou seja, ao matrimônio e à família é uma resposta adequada às exigências do coração do homem. Assim, concluímos esta breve apresentação da realidade da família à luz do convite que nos fez o Papa Francisco